E aí, meus queridos do nono, a gente vai gravar a continuação, para ver a nossa continuação do assunto. A gente viu o polígono semelhante, os polígonos para semelhante, os ângulos congruentes, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, não é isso? E os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Aí, na parte 3, na página 230, página 237, é isso, 237 tem falando sobre triângulos semelhantes. Logo de cara eu já coloquei a definição que está aí no livro, tá na página 238, tem dizendo que dois triângulos são semelhantes quando tem, vai, ó, ângulos internos respectivamente congruentes, um ângulo com seu respectivo tem que ser mesma medida, tá? Ou lados proporcionais, aí vai aparecer proporção também, beleza? Por essa definição aí, a gente vai fazer, deixa eu ver uma questão aqui pra gente fazer. A primeira questão vai tratar dessa parte dos ângulos internos, viu só? Na primeira questão aí, ó, abre o livro aí na página 241, dá só uma olhada aí, que na primeira questão tem, em cada item você encontra um par de triângulos. Aí responda de acordo com as indicações feitas, se os pares de triângulos são ou não semelhantes. Aí vê, na letra A, a gente vê que tem os ângulos, no triângulo ABC tem o ângulo B vale 70 e o ângulo C vale 25. Lá no outro triângulo, que é o MNP, o ângulo B, que é 70, o correspondente ao ângulo B é o ângulo N, ou seja, ambos valem 70, tá? O correspondente ao ângulo C é o P, que é 25 graus, ou seja, são congruentes. Não precisa nem calcular o ângulo A e o ângulo M, porque, vê, a soma dos três ângulos de um triângulo dá 180. Aqui, eles já são iguais, tá? Beleza? Já são iguais. Basta ter essas duas medidas que a gente já sabe que o ângulo A e o ângulo M são congruentes, são iguais, tá? Aqui na letra B, a gente analisa aí, ó, que não são congruentes, tá? Eles não são congruentes. São dois triângulos retângulos, porém as medidas que são indicadas aí são diferentes, tá? Se a gente somar esses ângulos, a gente vai ver, por exemplo, deixa eu colocar aqui, eu não ia nem fazer, mas letra B, a gente tem o triângulo, deixa eu só colocar aqui, o triângulo ABC, ABC, aí vê, no triângulo ABC, o ângulo C, bora ver aqui, o ângulo C, ele é 90, tá certo? O ângulo B vale 30 graus e o ângulo A tá valendo quanto? Quando é que a gente vai saber desse ângulo A? Então, vê só. Aqui a gente tem 100, 110, 120, né? Isso 180 é a soma dos três, 120 é o que a gente tem. Aqui, ó, 90 com mais 30, a gente tem 120 graus. E aí, fazendo essa subtração, a gente descobre que o ângulo A é 60, beleza? 60 graus. No triângulo PQR, vamos ver aqui. O triângulo PQR, R vale 90 graus. R é 90 graus. O ângulo P, que está lá em cima, o ângulo P vale 45. E aí falta o ângulo Q. Bora ver o ângulo Q. Então, 90 mais 45, a gente vai somar para ver quanto que a gente tem, ó. 5 e aqui a gente tem 135, por a soma desses dois. Se a soma dos três tem que dar 180, fazendo a nossa subtração aqui, ó, a gente descobre que Q é 45 também, ó. Então, vejam que, aparentemente, os ângulos, os dois triângulos parecem iguais, tá? A gente tá olhando aqui, ó, só o primeiro caso, ó. Dois triângulos são semelhantes quando tem ângulos internos respectivamente congruentes. A gente tá vendo o primeiro caso, aí não tem nem como a gente ver lados correspondentes proporcionais, porque a gente não tem medida das laterais. Então, vê, o ângulo Q e o ângulo C são iguais, beleza? São dois de 90. Porém, o ângulo B e o Q, eles não são iguais.
não são iguais, e nem o ângulo Q e o ângulo A. Ou seja, nesses casos aí, os triângulos não são semelhantes, beleza? Na letra C, são semelhantes, tá? Na letra D, também são semelhantes. Na letra C e D, só basta a gente ter uma ideia de rotacionar a figura, tá? Mudar a figura, deixar uma sobreposta à outra, que a gente vai ver isso aí. Mas aí, a gente vai pular para a questão 4, porque eu queria justamente fazer essa questão 4 aí com vocês. Deixa eu só jogar uma tintinha aqui no piloto. A questão 4, que tem letra A e letra B, aí tem dizendo em cada item aparecem pares de triângulos semelhantes, ou seja, os triângulos aí já são semelhantes. Já a questão já diz que são semelhantes, tá? Determine as medidas x e y indicadas em cada caso. Então aí a gente vai tratar de analisar os lados, tá? Então vê só, na letra A, deixa eu, cadê a tampa do meu pilotinho? Então vê só, na letra A gente tem esse triângulo aqui. Vou desenhando aqui direitinho, vou desenhar de... A gente tem esse triângulo onde ABC são os vértices, os pontos de encontro. Aqui vale x, 12 e 18. Isso pode ajudar a gente em algum dos casos aqui, ó, uma linha. Esse ângulo B aqui, ó, vale 2 linhas e esse ângulo aqui vale 3 linhas. Às vezes pode ajudar esses riscos para a gente rotacionar a figura, tá? No outro triângulo, a gente tem os vértices como sendo A', B' e C'. Olhando os ângulos, aqui são 3, aqui são 2 e aqui são 1. E os lados vale 18, 9 e aqui vale Y, tá? Eu fiz desenho, era para ter organizado isso aqui um pouquinho mais cedo, mas veja só. É isso aí. Primeiro a gente vai ter que achar a razão de semelhança, tá? A gente vai ter que pegar um lado correspondente ao outro para ver a proporção. Mas vê, eu não posso pegar 18 para Y porque eu não sei o valor de Y. Eu não posso pegar X para 18 porque eu não tenho o valor de X. E aí, 12 por 9, né? Essa razão aqui vai ser 12 por 9. A gente vai simplificar. Eu posso simplificar por 3 em cima e embaixo. 12 dividido por 3 dá 4 e 9 dividido por 3 dá 3. Então essa aqui é a nossa proporção, tá? Que a gente descobriu. E aí basta só a gente... eu fiz essa questão aqui, vai ficar melhor para a gente ver as divisões. Então basta só a gente pegar agora o que a gente quer, um lado proporcional ao outro, ou na verdade o lado correspondente ao outro, cada letra que a gente quer. Então vê, 18 para Y, 18 numa razão para Y, iguala com a nossa razão, 4/3. O mesmo eu vou fazer com X, ó. X, esse lado aqui é AB, AC, a linha, C'. Para 18 iguala a nossa razão. E aí mesmo pelos extremos, né? 4 vezes Y, 18 vezes 3, 8 vezes 3, 8, 16, 24, fica 4, sobe 2, 1 vezes 3 dá 3, com mais 2 dá 5. E aí Y vai ser 54 dividido por 4, onde Y vai ser, deixa eu dar uma olhada aqui que eu fiz, 54 dividido por 4 dá 13,5, o valor de Y. O valor de X, 3 vezes X, vai ser igual a 18 vezes 4. 8 vezes 4 dá 32, fica 2, sobe 3, 4 multiplicado por 1 dá 4, com mais 3 dá 7. E aí x é igual a 72 dividido por 3. X vai ser igual a 2, vai dar 6, 24, o valor de x, não é isso? 24. Então, vejam que eu descobri primeiro a razão, ou seja, um lado proporcional ao outro, ou um lado correspondente ao outro. Só que tem que haver números, né? E aí descobri que a razão é 4/3, e aí esse lado é correspondente a esse, iguala com a razão.
esse lado é correspondente a esse, iguala a razão e resolve, tá certo? Na outra, que é um pouco mais complicado, porque a gente vai ter que ver essa figura de um jeito diferente. Eu vou dar um print aí, ó. Eu vou fazer a letra B. A letra B a gente tem um triângulo de cabeça para baixo e aí dificulta dificulta um pouco observar justamente isso. Porque vê só, a figura tá assim, ó. A figura tá assim, aqui é um triângulo pequenininho e aí tem um triângulo maior aqui embaixo. Aqui tem 3 tracinhos, quer dizer que os ângulos aqui são iguais, tá? Aqui no vértice C tem 2 tracinhos e no vértice D tem 1. O ângulo E vai ter 1 e o ângulo A vai ter 2 tracinhos. Agora colocando as medidas, aqui é 2, aqui até o vértice vale 3, do vértice até o ponto C, né? Aqui é o vértice B, e o Y é aqui e aqui é o 4. Então vê só, meus queridos, a parte mais difícil é justamente essa, de você ver que a questão já está dizendo que são semelhantes, tá? Então vê, a parte mais difícil é você ver os lados que são correspondentes. Aqui a dificuldade é essa, eu tive dificuldade, mas aí pra gente ver certinho, só basta a gente mudar esse triângulo de cabeça para baixo e rotacionar ele, ó. A gente vai fazer com ele, a gente vai rotacionar assim, ó, certo? E aí, ó, desenhando ele aqui, ó, ele fica justamente assim, ó. Aqui fica sendo o vértice D, um tracinho, aqui fica sendo o vértice C e aqui fica sendo o vértice B. Aqui é Y, 4 e aqui embaixo 8. A dificuldade para o aluno observar justamente essas questões é essa parte de rotacionar a figura. Agora vê, o ângulo ele vale uma linha, ele é congruente ao ângulo D, o ângulo A é congruente ao ângulo C e o ângulo B, aqui ó, B. Beleza? Isso aí são, vamos dizer, vai melhorar muito, tá? A visualização. E aí a gente vê primeiro a razão de semelhança, tá? A razão a gente tem que descobrir. Pra gente não vai interessar o ângulo aqui, tá? Mas vê só, esse lado correspondente aqui a esse, ó, meus queridos, logo de cara, ó. Se a gente pegar o segmento EB aqui, ó, esse lado que vale 3, a gente tem contra o Y, a gente não tem como descobrir essa razão de semelhança, nem aqui, ó, a base com essa base, tá? Então é 2/4, onde a gente vai simplificar e vai dar 1/2. 1/2 é a nossa razão de semelhança. Você está falando muito alto. 1/2 é a nossa razão de semelhança. E aí a gente vai descobrir o que tá faltando, né? Então a razão a gente descobriu que é 1/2. Então o triângulo menor para o maior. 3 está na razão para Y igual a nossa razão, 1/2. E aí, ó, Y vezes 1 vai dar Y, 3 vezes 2 dá 6. Descobrimos que Y é 6. E aí, para descobrir X, o menor, o lado AB aqui, ó, corresponde ao lado CB, é 8, tá? E igual a nossa razão que a gente descobriu. Mas multiplicando meios pelos extremos, 2x é igual a 8, e a metade de 8 é 4. E a gente descobre o x, tá certo? Deixa eu ver se tá certinho aqui. Y6, x4, certinho. Beleza, meus queridos? A dificuldade do aluno é justamente encontrar rotacionar a figura para encontrar os lados correspondentes, tá? Não acho que não é nem a razão, mas um pouco complicado justamente isso aí. E aí, bora fazer a questão 6. Questão 6, meus queridos. Eu vou fazer aqui o desenho. A questão 6 são 2 triângulos, ele pede a razão entre x e y. Ele pede a razão, aqui é a questão 6, ele pede a razão entre x e y. O primeiro triângulo, o triângulo maior, vale x mais 6. Primeiro vamos colocar os vértices que eu esqueci, né? Aqui os vértices é A,
B e C no triângulo maior, tá? A base é y mais 4, o lado esquerdo é 6, os ângulos aqui, tem dois tracinhos aqui, aqui tem um e o outro triângulo menor. Vamos colocar os vértices primeiro. O vértice de cima é D, E e F, segue a mesma ideia dos tracinhos em cima, ou seja, esse triângulo aí está certinho com o outro, a gente não vai ter que rotacionar nada. E aí primeiro a gente vai ter que descobrir essa razão aí, de um lado com o outro, tá? Um lado correspondente ao outro. Então, vê só, a gente não pode pegar esse lado AC e dizer a gente até pode, mas a gente tem que descobrir a primeira razão de semelhança. Então, AC é correspondente a DF, porém aqui é justamente o X que a gente vai ter que descobrir. E as bases também não, tá? Aqui tem Y mais 4 e aqui tem Y. Então, só resta pra gente 6/4, que é o lado AB correspondente a DE. Simplificando aqui por 2, né? Dá 3/2, tá? Então, a nossa razão é essa. 3/2, e aí agora só basta a gente pegar os lados correspondentes. Então, o lado AC, que vale x mais 6, correspondendo ao lado DF, né? Aqui, ó, iguala a 3/2, que é a nossa razão, beleza? Não deixa de ser o correspondente, ó. Eu peguei esse correspondente a esse, tá certo? Meus pelos extremos aqui, ó, 2x mais 12, 6, 12, 18, ok? Então, 2x vai ser igual a 18 menos 12, onde x vai ser igual a 18 menos 12 vai dar 6, dividido por 2, a gente encontra que x é 3. Tranquilo? Então esse lado aqui, ó, 3 mais 6 vale 9, esse lado. E para descobrir y, a gente vai pegar essa base y mais 4, o lado correspondente a ele é y, igual a 3/2. Multiplicando meios pelos extremos, 2 multiplicado por y dá 2y, 4 multiplicado por 2 dá 8, e aqui 3y. Passando esse 2y para lá, a gente tem 8 é igual a 3y menos 2y, e descobrimos que y vale 8. Deixa eu ver se está certinho aqui. E aí a razão é o que o livro pede, justamente a razão entre x e y. X é 3 e y é 8. Eu posso deixar assim, só que a questão está em decimal, 0,375, tá? Posso deixar uma ou outra as respostas. Beleza, meus queridos? E aí a gente vê que eu ia fazer a sétima questão, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse teorema fundamental da semelhança dos triângulos, que está na página 243. Então, vê só, na página 243, a gente tem justamente esse triângulo aqui. A princípio, a gente tem esse triângulo aqui, onde aqui é o vértice A, aqui é o vértice B, e aqui é o vértice C. Então, vê só, meus queridos, tem aí, ó, considerando o triângulo ABC abaixo, traçamos uma reta R paralela ao lado BC. Então, ao lado BC aqui, a gente vai traçar uma paralela, uma reta R, uma retinha R que é paralela. A gente pode dizer que R é paralelo a esse lado BC, ó. Tá escrito isso aí no livro em algum canto. Tá escrito aqui. Então, vê. Observando o que está em chaves aí, ó, a gente vê que o ângulo B e o ângulo D são correspondentes, ou seja, aqui, ó, vai fazer ângulos e aqui vai fazer ângulos. Aí ele chamou esse encontro aqui de D, e esse outro encontro aqui o livro chamou de E. Ele ainda disse que o ângulo D é congruente ao ângulo B. Eles são um tipo de ângulo que a gente chama correspondentes, tá? Correspondentes. Ou seja, eles são iguais. As medidas aqui, eu vou colocar um tracinho aqui e um tracinho aqui. O mesmo vai acontecer com C, vou colocar dois tracinhos aqui e dois tracinhos aqui. O ângulo C, ele é congruente ao ângulo E. Beleza? Segue a mesma ideia aqui. Eles são correspondentes.
correspondentes. E o ângulo A no triângulo maior ABC, ele é congruente ao ângulo A também no triângulo pequenininho aqui, ó, ADE. Tá certo? E aí são ângulos comuns, tá? O que chamou aí foi de comum. É um ângulo comum. Então, passando aí para a próxima página, meus queridos, o desenvolvimento disso aí é que, além daquela ideia do teorema de Tales que a gente viu em relação à proporção que vai existir aqui, ó, mas aí o livro não trouxe, só estou relembrando, tá? Ele separou aí o triângulo em dois, o pequenininho e o maior, tá? Eu não vou desenhar aqui não, porque para não ficar tão grande o vídeo, tá? Mas eu só vou explicar isso aqui, que foi os segmentos que ele colocou aqui. Isso aqui é o teorema fundamental do triângulo, não é isso? Teorema fundamental da semelhança do triângulo. E separando os triângulos, ele separou aí, você pode ver, ele separou como os triângulos são semelhantes, seus lados homólogos são proporcionais. Então, AB, que é esse maior aqui, ó, AB, ele é proporcional a AD, assim como AC no triângulo maior é proporcional ao AE no triângulo menor, tá? Se a gente for separar. E o BC no triângulo maior é correspondente a DE, tá? Então, isso aí é um teorema que serve para a gente fazer também as questões que estão na página 243, tá certo? Mas, meus queridos já estão sabendo disso aí da semelhança de figuras, tá certo? Nosso exercício vai tratar dessas semelhanças, tá? A semelhança no triângulo, ou a gente vê pelos ângulos congruentes ou pelos lados. Geralmente aí nas questões envolve lados, tá? Não vai envolver, raramente vai envolver os ângulos. E os exercícios vão ser em cima desse teorema, tá? E desses lados correspondentes, beleza? Então eu vou parar por aqui. E qualquer dúvida que tiver em relação a esse assunto, a gente deixa lá no mural que a gente tira, tá certo, meus queridos?